Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Gostoso ainda, né? E é o seguinte, 1 hora de programa, então eu peço licença mais uma vez aí, você dona de casa, você que está em casa assistindo o programa, uma licença para que eu entre na sua casa e permaneça durante 1 hora levando informações variadíssimas, dentre elas, é claro, sobre o novo coronavírus, que é algo que realmente agora todas as emissoras e todos os programas de televisão estão informando. Só baixar um pouquinho o som para mim aqui, que está atrapalhando um pouquinho, isso. Então, é essa licença que eu peço e desde já eu agradeço a sua audiência, você telespectador que está sempre em contato com a gente aqui. O telefone está na tela para você ligar agora, dar um oi para a gente, mandar uma mensagem, enfim, é o 999510330 e eu recebi aqui um super beijo da Sandra do CPA1. Sandra, um beijo para você também, né? Ela tem uma loja plus size, ela vende de número de 44 a 54, mas a loja dela está fechada. Mas na verdade ela não mandou recado para falar da loja. Nesse momento ela está mandando um abraço, né, carinhoso para todos nós aqui da TV, agradecendo pelo programa, pelas informações. Então, Sandra lá do CPA1, um grande beijo para você. E você que está em casa, quer mandar também o seu beijo, quer mandar um beijo para a família que está longe, né? Use aí o nosso programa, 999510330. E, gente, é o seguinte, eu não sei se a câmera tá mostrando aqui, ó. Eu tô com uma pilha de sabão já há 2 semanas mostrando... Ah, mostrou meu convidado! Não era para mostrar, mas tudo bem. Daqui a pouquinho eu converso aqui com o Dr. Fábio Argenta. Ele é cardiologista e vai fazer o programa junto comigo, tá bom? A gente vai falar sobre o coronavírus, qual a relação, né, de quem tem problema do coração e o coronavírus. As pessoas me perguntam e ligam aqui e perguntam e mandam mensagem. Por exemplo, eu tenho problema no coração. Eu tenho que ficar mais distante disso, do corona, eu posso pegar a qualquer momento. Enfim, as perguntas são variadas, né? Quem tem diabetes, quem tem pressão alta, quem tem problema do coração, tem que ficar mais reservado, né? E aí a gente vai conversar então daqui a pouquinho com o Dr. Fábio Argenta, mas é daqui a pouquinho. Não deu para mostrar o sabão, mas então eu mostro o sabão aqui. É o seguinte, olha, o que a gente tem dito aqui todos os dias no programa é que para você fazer a lavagem corretamente das suas mãos é necessário somente água e sabão, tá? Não fique se preocupando com outros produtos, por exemplo, o álcool em gel que está em falta no mercado. Use o sabão, use a água e faça a higienização completa. Fique no mínimo 1 minutinho lavando a sua mão, porque daí você vai lavar no meio dos dedos, as unhas, as pontas dos dedos, o punho, o antebraço. Faça a limpeza geral, tá bom? A cada 2 horas, dependendo do que você está fazendo em casa. Se você começar a mexer muito com objetos dentro de casa, lave mais vezes, né? Mas isso aqui é o que a gente precisa fazer sempre, tá? Essa conscientização temos que ter. Lavar as mãos com água e sabão. Ó, eu estou no bom aqui. O que é? Não entendi. Tem ligação? Já é pergunta, será? Então, de repente já vai anotando a pergunta aí que a gente já vai anotando. É o seguinte, quero falar também sobre o Hemocentro. O Hemocentro está agendando a partir de agora para você fazer a sua doação. Por quê? Caiu muito, né, o índice de doações. As pessoas estão com medo, estão receosas e com razão. Mas o Hemocentro explicou de uma forma bem bacana essa semana. A Jean ligou para a gente aqui dizendo que você pode agora agendar e lá tem todos os cuidados necessários para que você fique bem protegido, tá? Então continue doando, continue ajudando. O banco de sangue lá está praticamente vazio, então nós precisamos de você, da sua ajuda, da sua contribuição, da sua solidariedade, da sua empatia, do seu carinho, enfim, tudo isso e muito mais, tá certo? Vamos mais ver o recadinho que temos aqui, os recadinhos dos casos em Mato Grosso, né, Deise? Olha só, os casos de coronavírus em Mato Grosso
Até agora, 4.683 casos, né? Suspeitos não foram informados ainda? O que mais você tem aí, Deise? Pode falar. 12 casos confirmados em Cuiabá, 3 em Rondonópolis, 1 em onde? Não entendi. Nova Monte Verde e 2 casos em Várzea Grande. 4 pessoas estão hospitalizadas. Então, você que não tinha essa informação, vai aí essa informação e daqui a pouquinho a gente repete, né? Caso venha algum dado novo aqui pra gente, tá bom? Tem ligação? Mas já é para participar com o Dr. Fábio? Vamos esperar? Vamos para o intervalo? A gente vai para o intervalo, eu sento aqui com o Dr. Fábio, que é cardiologista, e a gente vai conversar então durante 1 hora com vocês aí de casa. Não sai daí, não muda de canal, me espera que eu volto já já, lembrando que o programa é ao vivo e à noite tem Repeteco. Quer saber qual é o horário hoje do Repeteco? 21h30, hoje reprisa o programa, e esse programa também está no Facebook. Então você está em casa, ô Zé, minha televisão pifou, ou estou em outro lugar, não tem problema, vai lá no seu celular, acesse lá Gisele Almeida e assista o programa também no Facebook ao vivo, tá bom? Dados os recados, vamos para o intervalo e eu volto já. Luxor Papéis preza sempre pela qualidade, sofisticação e, é claro, preço justo. Temos várias opções de texturas e estampas, ideal para seu ambiente ficar incrível. A Luxor também conta com persianas e cortinas que irão dar um toque de luxo à sua casa ou empresa. Faça um orçamento e fique deslumbrado com os nossos serviços. Luxor Papéis. Quem decora, conhece. Olá, meu nome é Gisele Almeida e eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas informações sobre o novo coronavírus. Quais são os principais sintomas deste vírus, o corona? Bom, febre alta, acima de 38 graus, tosse seca e dificuldade para respirar. Caso você em casa neste momento esteja sentindo tudo isso, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Restaurante Brás e Sabor, buffet aquilo mais saudável de Cuiabá, espera por você de segunda a sexta. Comida caseira em ambiente agradável, o Brás e Sabor tem grande variedade entre frios e quentes, além, é claro, do melhor preço da capital. Todos os dias churrasco na brasa e quarta e sexta o tradicional peixe assado cuiabano. Venha degustar essa delícia. Restaurante Brás e Sabor, Avenida Isaac Póvoas, 1366.
Estamos de volta com o programa Gisele Almeida, lembrando sempre que o programa é ao vivo. Bom, eu comecei o programa dando alguns recadinhos e dei o recado, falei sobre o Hemocentro. O Hemocentro está precisando de doação, tá faltando sangue lá. Então é o seguinte, o telefone eu quero que coloque no vídeo agora para você em casa poder anotar na sua agenda, né? E lembrando que agora você liga no Hemocentro e você agenda um horário para você ir até lá, tá bom? Você fala, olha, eu só posso na quarta, na quinta, à tarde, de manhã, e aí eles vão ajeitando para você. O telefone é o 3623-0044, 3623-0044. Vamos fazer a nossa parte? Vamos? Que tal? Bom, né? Então, agora o meu entrevistado já está aqui, o Dr. Fábio Argenta. Dr. Fábio, olha, o Dr. Fábio é muita coisa, né, Dr. Fábio? Além de ser um humano maravilhoso, olha só, já estudou muito, graduado em medicina, fez residência em clínicas médicas, residência em cardiologia, é palestrante também e hoje está aqui participando do programa Gisele Almeida e falando sobre o coronavírus, que é algo realmente que está preocupando todo mundo. Primeiro, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, seja bem-vindo. Obrigado, Gisele, ao convite, à TV Gazeta, fico muito honrado de estar aqui, né? Estava dizendo nos bastidores para a Gisele que é a nossa missão como médico trazer uma informação correta, ética, né? Eu sou conselheiro também do nosso CRM aqui, do Conselho Regional. Então a gente precisa trabalhar com ética para levar a informação ao povo, né? É a nossa missão, ainda mais num momento, né, Gisele, como esse. Então, a gente pensa assim que todo mundo já sabe tudo, porque na verdade os jornais estão aí, os sites, né? Você tem informação. Mas ainda assim as pessoas têm essa necessidade de escutar de um profissional. Porque às vezes ela lê uma notícia, ela não sabe se é verdadeira, se é falsa. Então, quando vê um profissional aqui no programa e ele fala, ele dá a cara realmente, né, aqui na televisão, as pessoas se sentem mais seguras. Exato, exato. Né? E a gente já tem ligação aqui, vamos ver. Quem está na linha, alô? Alô? Caiu a ligação? Então, eu recebi uma ligação no sábado, comentei com o senhor aqui antes. Posso chamar de você? Sim, claro. Comentei com você antes do programa começar. E a gente já vai, então, falar sobre esse assunto. Ligou para mim o seu Antônio, que mora em Várzea Grande, lá no Cristo Rei. E ele ligou para mim preocupado, dizendo que ele estava com falta de apetite. Estava comendo menos que nos outros dias. E isso já foi uma preocupação. Quer dizer, é bom, porque ele já ficou atento, né? Mas achou que estivesse, de repente, com vírus. Isso... Importante, não, importante não assim, a pergunta do seu Antônio, né, que deve estar nos ouvindo, né, Gisele, veja assim, o Covid, né, o coronavírus, enfim, a preocupação que nós temos que ter é com febre, tosse e falta de ar. E essa tosse, ela tem que ser seca? Não necessariamente, não necessariamente, tá? Mas uniu febre, tosse, iniciou com algum grau de falta de ar, aí sim precisa ir no hospital. Mas antes disso, quando começou com tosse, um quadro mais simples, que pode ser uma síndrome gripal qualquer, seu Antônio, vocês têm que procurar o médico de referência de você, seja no bairro, no posto de saúde, ou mesmo o médico que é já do seu dia a dia, que lhe forneceu o telefone, o WhatsApp, enfim. E nesse momento, Gisele, é importante dizer, o Conselho de Medicina liberou transitoriamente a telemedicina, justamente para que os indivíduos, os pacientes, consultem seu médico através do celular, do WhatsApp, para tirar essas informações. Porque a gente está evitando com que vá para o hospital desnecessariamente nesse período. Exatamente, porque a primeira coisa que a pessoa pensa, eu vou para o hospital, né? Perfeito. Eu vou procurar um médico, eu vou no pronto-socorro, eu vou numa unidade de saúde mais próxima, mas o importante agora, principalmente as pessoas que estão nessa zona de risco, exato, né? O importante é ficar em casa. Então, esse contato que o seu Antônio teve comigo foi muito importante. Exatamente. E as pessoas que têm Bem essa oportuno. mesma... as pessoas precisam perguntar, né? Elas precisam tirar dúvidas, liguem, perguntem, peçam. Né? E nesse momento, o profissional da saúde, o médico, a enfermeira, principalmente, são os que mais vão levar a informação correta, né? Porque, infelizmente, né, Gisele, existem aí muitas fake news, a gente tem que estar filtrando essas informações, né? Então, na dúvida, pergunte para o seu médico ou para o profissional da área da saúde. Exatamente. Né? Agora, acho que parece que tem ligação aí. Vamos lá? Alô? Alô?
Alô? Oi, quem tá falando? Oi, é a Andressa, é que eu tenho uma dúvida. Gente, estamos ao vivo, isso acontece, tem uma telespectadora na linha e a gente quer atendê-la porque ela tem pergunta, ela tem dúvida, ela quer informação. Mas quem tá falando? Andressa. Meu anjo, por gentileza, você vai até a sua TV e abaixa o volume pra gente poder te escutar aqui. Tá? Vai lá e tira o som da sua televisão, por favor. Espera aí só um minuto. Oi. Alô? É que eu tenho uma dúvida. Se acaso a gente não tiver o álcool em gel em casa, Alô? podemos só usar o sabão? Alô? Vamos tentar mais um pouquinho. Fica na linha que a gente vai resolver aqui. Por isso, doutor, que o programa é ao vivo, acontece essas coisas. A gente não pode, é assim mesmo, as pessoas de casa... Dinâmico. Dinâmico, é isso aí. Vamos ver se agora dá certo. Vamos lá? Alô? Alô? Ó, tô escutando baixinho. O pessoal de casa... Se o pessoal de casa estiver escutando, a gente aqui tá escutando perfeitamente. Quem tá falando? Andressa. Oi, Andressa. De que bairro você fala? Eu falo aqui do Nova Esperança, é que eu tenho uma dúvida. Se acaso a gente não tiver o álcool em gel em casa, a gente pode lavar só com sabão? Mão? Andressa, o doutor Fábio vai responder para você agora. Olá, Andressa, tudo bem? Tudo. Então, como tá, infelizmente, aí o álcool em gel tá, né, acabando nas prateleiras, lembrando que assim, o álcool 70%, tá? Você pode muito bem lavar as mãos e higienizar com água e sabão, que vai ter o mesmo efeito, tá? Então fique tranquila nesse aspecto, certo? Lembrando, né, doutor, que não é aquela lavadinha assim, né? Não. Não é uma lavadinha rápida, hein, Andressa? Exatamente. Tá. Acho que nós já conseguimos responder. Ficou claro, né? Essa é a minha dúvida mesmo. Tá bom, Andressa, um abraço. Um abraço. Obrigada pela sua participação. E olha só, doutor Fábio, a gente fala isso todos os dias aqui no programa. Que bom. E a gente vê que, né, em outras emissoras, aqui na TV, enfim, todo mundo explica como que se deve lavar as mãos, quanto tempo, e ainda as pessoas têm dúvida, tá vendo? E a questão não é só do tempo, né? É lavar as mãos por vários momentos aí, né? Então, fez higiene pessoal, foi escovar os dentes, vai almoçar depois do almoço, enfim, entrou em casa da rua, principalmente, né? Tira o calçado, vai lavar as mãos com água e sabão. Então, na verdade, Gisele, eu vejo assim, tirando para o lado bom dessa pandemia, que eu gosto sempre de ver do lado bom, né? É importante também, e eu acho que é importante nós passarmos isso para o nosso telespectador. Vendo no lado bom, eu quero que vocês entendam assim, essas medidas de higiene que nós estamos cuidando hoje, é uma coisa que teria que ser para o nosso dia a dia como um todo. Se nós tirarmos por lição, né, lavar as mãos, colocar o cotovelo, né, na frente para espirrar, coisas básicas, né? Medidas de higiene e educação, eu já diria, né? Tirar o calçado antes de entrar em casa, não tossir nem espirrar na frente dos outros. Isso são coisas que, se nós tirarmos como aprendizado para a nossa vida daqui por diante, e está sendo levado isso muito a sério pelo brasileiro, né? A gente já saiu melhor dessa pandemia, né? Exatamente. Então, acho que, além de que a gente tem que evitar o pânico, o pavor, né? A gente tem que fazer a nossa parte, respeitar as autoridades sanitárias, o Conselho de Medicina, o Ministério da Saúde, a Anvisa, enfim, todas essas autoridades de saúde, respeitar no toque, no chamado deles do isolamento, dos cuidados gerais que tem que se fazer, né? Principalmente essa questão de higiene que estamos falando. Então, cada um fazendo a sua parte, não tem motivo de pânico e de pavor, né? Outra questão importante, Gisele. Vejam, o pico mesmo do coronavírus no Brasil será aproximadamente daqui 7, 10 dias. Tá? Aproximadamente. Tá. Né? Então, deixa eu fazer uma pergunta, Claro. você está falando do pico, né? Eu quero fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo em casa gostaria de saber também. Esse é o pico. Exato. Tá. Então, é nesses dias que a gente tem que ficar mais recluso ainda? Quer dizer, a pessoa já está em casa. Isso. Eu, por exemplo, venho para a televisão, eu trabalho todos os dias aqui, chego de manhã, saio só à tarde, à tardezinha, enfim, faço as pautas à tarde.
como que eu devo proceder no momento do pico? Eu e quem está em casa já fazendo a quarentena, muda o quê? Perfeito. Bom, primeiro que os cuidados de higiene e isolamento, respeitando as normas da saúde, é desde né, faz dias até o pico e até depois, né? Assim, isso é uma opinião muito pessoal minha, o pico todo mundo está sabendo que é 7, 10, 15 dias no máximo, mas uma opinião pessoal minha, eu acredito que final de maio, início de junho, a gente sai dessa. Tá, mas começa a passar. O que acontece nesse pico? Quando fala está no pico, o que a gente faz? No pico é onde acontece a maioria dos casos, principalmente pacientes graves. E aí é o que pode levar ao colapso dos hospitais. É aí que eu queria chegar. Veja assim. O paciente hoje em casa, ele está com outros problemas de saúde também. Ou seja, daqui a pouco ele está com uma insuficiência cardíaca, o coração grande, dilatado, que descompensa, não usou adequadamente o seu remédio, ou está em casa, exagerou no sal, né, na alimentação, exagerou, né, o pessoal está em casa lá, confinado, vai saber se não estão exagerando alguma coisa ou outra. Ou então subiu sua pressão arterial, ou descompensou um problema de pulmão, uma asma. Esse é o momento... Daí eu já chego no pico, de nós, do paciente ir atrás do seu médico, pedir orientações e não deixar descompensar doenças que ele já tem. Porque quando chegar ao pico daqui, vamos dizer, aí 7 a 15 dias, vai sobrecarregar os hospitais e imagine se o indivíduo que hoje já não está bem, está segurando para ligar para o seu médico ou segurando para ir atrás de uma assistência, descompensa ali na frente. Ou seja, já vai estar sobrecarregado os hospitais, os sistemas, UTIs, por conta desse pico que nós estamos falando do coronavírus, e pode dar a coincidência ou confluir com a descompensação das doenças que o indivíduo tem e que ficou segurando e chegou lá e passou mal, falta de ar por questão do coração, de outra doença pulmonar. E aí como é que chega no hospital? Vai estar em colapso esse hospital, essa UTI, porque já precisa de UTIs para outras doenças. E como é que vai ser daqui 15 dias se o indivíduo não estiver se cuidando hoje? Por isto, importante, volto a dizer, foi liberado transitoriamente essa telemedicina para que o seu médico te oriente desde já das outras patologias suas. Porque a gente não pode esquecer que, além do coronavírus, está tendo influenza, o H1N1. Sim, mas nesse momento parece que só existe o corona, né? Então, nós temos que avisar. Outra coisa, a dengue está pegando, principalmente no médio norte do Mato Grosso. Então, vamos cuidar do pátio, não é verdade? Já que estão em casa, né, confinado, vamos limpar tudo em casa. Tirar a água né? parada. Dar arrumada na casa, aproveitar, confraternizar na mesa com a família, desligar um pouquinho de celular, né? Confraternizar as famílias, tirar as arestas, né? Aproveitar, ler um bom livro, limpar a casa, o pátio. Quer dizer, onde que eu queria chegar? Dengue, influenza, H1N1, né? E entre outras doenças também estão acontecendo, né? O coronavírus vai passar, vai dar o seu pico, vai baixar e nós vamos sair desta. Agora, cada um já tem que cuidar desde sempre, né, desde que foi dados os alertas, né, e não vai mudar no pico. Tem que cuidar igual, né, respeitando as autoridades. Agora, a gente sabe, Gisele, que esse isolamento hoje é principalmente... Eu posso adentrar no grupo de risco já? Com certeza. O isolamento é principalmente nos idosos. Por quê? Os idosos, em torno de 14% a 18% dos indivíduos com mais de 60 anos de idade é os que podem evoluir para a doença grave do coronavírus, que é a insuficiência respiratória, precisando de UTI e respirador, e é onde pode colapsar o sistema, como a gente acabou de dizer. Por outro lado, indivíduos mesmo abaixo de 60 anos, ou seja, aquela faixa etária entre os 40 e 60 anos, que são diabéticos, hipertensos, cardiopatas, principalmente esse grupo, é bom que esteja bem controlado, bem estabilizado de suas doenças, porque eles também podem ser grupo de risco e descompensar. Ou seja, vamos lá, o indivíduo hipertenso, ele carrega em torno de 6% de risco para evoluir para uma insuficiência respiratória e ter que procurar uma UTI, um hospital e cair na UTI. O indivíduo diabético, em torno de 7%, o risco de gravidade, e o indivíduo cardiopata geral, em torno de 10%. E aí, como eu falei, o idoso acima de 60 anos, em torno de 14% a 18%, imagine um idoso que já é cardiopata, né?
Então, diferente da influenza, esse vírus ele acomete principalmente idosos e cardiopatas e a faixa etária, crianças, adolescentes, principalmente crianças que na influenza é grupo de risco, no coronavírus não é grupo de risco. Gestante não é grupo de risco. Mas vamos lá. Por que as crianças estão isoladas aí e não vão para a escola? As crianças hoje funcionam como vetores. Vetores é que transmite. A criança hoje é como fosse o mosquito da dengue, compreenderam? Ou seja, a criança é que vai transmitir para o adulto e para o idoso o vírus, porque como nela a mortalidade abaixo de 20 anos de idade é praticamente zero, como nela ela desenvolve pouco ou nenhum sintoma do coronavírus, a maioria passa sintomático, se liberar as escolas nesse momento, eles vão estar passando um para o outro, né? Sim. E de casos que já existem, e vão naturalmente passar para os seus pais, para os seus avós. Quer dizer, então esse vetor que é a criança hoje precisa ficar confinado. Por isso que ele está isoladinho, não está em contato com o avô, com a avó. Exatamente, né? É só o oizinho, o celular hoje facilita nisso. Exatamente. Quer dizer, o celular, quando bem usado, ele ajuda, né? Mas quando bem usado. Então, assim, vamos lá, grupo de risco, cardiopata, idoso, criança é o vetor diferente da influenza, onde criança e gestante e idoso são os grupos de risco, né? Aí eu pergunto, por que o cardiopata é grupo de risco, Gisele? Porque o cardiopata ele tem uma enzima chamada ECA2, que é uma enzima que está aumentada nesses indivíduos. E é onde o vírus gosta de se ligar, replicar o RNA viral dele e se espalhar mais rapidamente para o organismo. É uma particularidade da doença. Por isso que tem tanto cardiologista hoje envolvido aí, né? Sim. O que a sociedade hoje de cardiologia, eu sou vice-presidente da sociedade nossa estadual, a sociedade de cardiologia recomenda que os cardiopatas procurem seus médicos no sentido do WhatsApp, celular, quando não estiverem bem, o médico vai fazer essa triagem, vamos assim dizer, não pode descompensar esses indivíduos para não colapsar o sistema e, ao mesmo tempo, esses indivíduos têm que estar isolados, têm que se cuidar, tá certo? Em especial o cardiopata idoso, né? E, por outro lado, não devem parar de maneira alguma os seus remédios. Porque cogitou-se, mas os hipertensos têm que parar, o losartano, o captopril, o enalapril, toda essa classe, porque, por vezes, esses remédios, né, pode aumentar ainda mais essa ECA2. Vamos lá, não pode e deve continuar com os seus remédios, que também rolou um boato aí nesse sentido. Olha quanta coisa, quanto boato está rolando então, por aí, o cardiopata, o hipertenso, o diabético deve estar, né, tomando seus remédios corretamente, não pode parar nenhum e a qualquer sinal que não está bem, contactar seu médico. Isto é o recado principal. E eu acho que o povo deve entender isso aí também, Gisele. As crianças, nesse momento, acabam, né, tendo que ficar por casa. Vamos ter que ser criativos com essas crianças. Eles ficam nervosos, estressados. Sim, eu né? recebi aqui psicólogos a semana passada e ontem também, para entender também esse estresse que está gerando, né? Esse isolamento gera um estresse, isso é normal, né? Mas vamos lá, né, Gisele e caro telespectador. Eu acho que vamos tirar para o momento bom essa parada, independente de qualquer religião, vamos falar de espiritualidade um pouco. Será que não é a mão de Deus dizendo, vamos conversar mais em casa, vamos se organizar aí o que não estava legal? É ou não é verdade? Eu acho que essa é uma mensagem super válida. Esse é o momento de se perguntar por que isso está acontecendo neste momento. Exato. Por que o tempo está sobrando para nós? Exato. Né? Por que eu estou ficando mais com meu marido, com meu filho, com a minha família toda? Por que eu estou deixando de ver minha mãe? Né? Por que eu estou vendo menos a minha mãe? Por que será? Então, eu acho que tudo isso tem um porquê, né, doutor? Veja que isso nos faz refletir para coisas simples da vida. Sabe que eu preciso fazer compras toda hora e ir em shopping? Será que precisa isso para ser feliz? Exatamente. Quer dizer, coisas simples. Daqui a pouco os pais estão em casa brincando com as crianças, brincadeiras lá da infância deles. Retomando isso aí. O quanto é importante esse momento para essas crianças, esses jovens hoje, essa conversa, esse contato com os pais. Mas volto a dizer, limite o celular desses adolescentes e dessas crianças. Faça ler um livro, senta na mesa para conversar. Arrume sua casa, cuide seu pátio, lembra da dengue. Por aí vai, né, Gisele?
Doutor, você falou em pátio, né? Pátio a gente usa muito no sul, né? É verdade, aqui o seu quintal. No quintal, a gente falava muito Isso. pátio, que é o terreno de casa. Eu tô há 20 anos aqui no Mato Grosso, mas o sotaque ainda... Eu tô há 30, doutor. Então... Aí eu vou falar, para quem não entendeu, o pátio é o quintal de casa, é o terreno de casa. Exatamente. Né? Aquela parte onde ficam suas plantas, ali tem pneu, aí você dá uma olhadinha se não tem água dentro do pneu, os vasinhos que você adora, aquelas plantinhas, dá uma olhadinha nesse vaso, nessa água, né? Então, você vai ter tempo agora para cuidar do seu pátio, do seu quintal, das suas plantas. Exatamente. Aproveite. Eu vejo assim, ó, a gente tem que tirar o lado positivo de tudo, tá? Esse isolamento, o vertical, que chama liberação para o isolamento vertical, que é o quê? Começar a liberar a turma para trabalhar os que não são do grupo de risco, se faz necessário. A gente sabe que economicamente preocupa demais, né? Então, assim, o que eu vejo, né, gradual, vai liberar a turma para trabalhar normalmente, precisa para a economia. É necessário. As crianças, preparem-se que vão ficar mais tempo em casa. E os idosos nem se fala, né? Os idosos, eu diria assim, ó, até junho, julho, meus amigos, dentro de casa mesmo, né? Leitura, né? Vai aprender alguma coisa, gente, enfim, nova, crochê, tricô. Pronto, né? E colocar, cuidar das flores, enfim, né? Vai ter que ser por aí mesmo, Vai né? ter que ser. Olha só, o Dr. Fábio continua com a gente aqui. Até o finalzinho do programa, a gente está aguardando sua ligação. Eu não sei se está tendo algum problema com o nosso telefone, mas vai tentando, que uma hora você consegue. 999510330. Se não conseguir ligar, mande mensagem, mande sua pergunta, mande seu áudio, tá bom? E a gente volta já com o programa Gisele Almeida. Lembrando que vamos até 1h15 da tarde, o programa é ao vivo e o assunto de hoje continua sendo o coronavírus. Até já. O principal vai ser o meu convidado. Luxor Papéis preza sempre pela qualidade, sofisticação e, é claro, preço justo. Temos várias opções de texturas e estampas, ideal para seu ambiente ficar incrível. A Luxor também conta com persianas e cortinas que irão dar um toque de luxo à sua casa ou empresa. Faça um orçamento e fique deslumbrado com os nossos serviços. Luxor Papéis. Quem decora, conhece. Olá, meu nome é Gisele Almeida e eu estou aqui para compartilhar com vocês algumas informações sobre o novo coronavírus. Quais são os principais sintomas deste vírus, o corona? Bom, febre alta, acima de 38 graus, tosse seca e dificuldade para respirar. Caso você em casa neste momento esteja sentindo tudo isso, procure a unidade de saúde mais próxima da sua casa. Restaurante Brás e Sabor. Buffet Aquilo mais saudável de Cuiabá espera por você de segunda a sexta. Comida caseira em ambiente agradável. O Brás e Sabor tem grande variedade entre frios e quentes, além, é claro, do melhor preço da capital. Todos os dias, churrasco na brasa. E quarta e sexta, o tradicional peixe assado cuiabano. Venha degustar essa delícia. Restaurante Brás e Sabor. Avenida Isaac Póvoas, 1366.
As refeições da família ficaram mais práticas e rápidas. Agora o Alphaville Buffet leva até a sua casa deliciosos pratos como estrogonofe, filé à parmegiana, lasanha, rondelli e muitos outros, além de doces e sobremesas como tortas, pudins, bolos de pote, mousses de dar água na boca. Faça já a sua encomenda e tenha refeições saudáveis, seguras e sem desperdício. Pagamento no cartão de crédito ou débito. Peça pelo WhatsApp 999999102. Alphaville Buffet, trabalhando para que você fique em casa. E estamos de volta, agora são 12 horas e 52 minutos e tem muita gente, assim como eu, que ainda não almoçou, né? Então vocês viram aí que nós temos a empresa Alphaville Buffet, que ela faz entrega, né? Delivery. Então tem muita gente que não está a fim de cozinhar, que quer pedir algo bem fresquinho e gostoso. Então que tal Alphaville Buffet? Dá só uma olhada. Olha só, pratos que servem 2 pessoas, tem estrogonofe de filé com batatas coradas, estrogonofe também de frango com batatas coradas, é uma delícia essa batata corada do Alphaville, já experimentei, filé grelhado com legumes, frango grelhado e tem a taxa de entrega, mas caso você vá até lá buscar, não tem taxa nenhuma e tem o prato pronto também que é R$20. Os pedidos pelos telefones aí de baixo, ó, o 36216272, que é o telefone fixo, ou pelo WhatsApp 999999102, Alphaville Buffet Delivery, tá certo? Recadinho para você aí que não tá afim de ir pra cozinha. Bom, a gente continua aqui, você que ligou a televisão agora, vou apresentar então mais uma vez, estou aqui com o Dr. Fábio Argenta, cardiologista, e está aqui para responder perguntas dos nossos telespectadores, de vocês que acompanham o programa e que estão ligadinhos aqui. O telefone fica na tela o tempo inteiro, que é para você ligar e você realmente participar, 999510330, e já tem pergunta aqui, olha só. Gisele, vamos lá. Gisele, meu marido tem 68 anos, sai para trabalhar e vai ao mercado e ele é hipertenso. O que fazer numa situação dessas? Tu veja assim, então ele tem 68 anos, é hipertenso. Ele está no grupo de risco, tanto pela idade quanto pela hipertensão, né? Na verdade, ele não deveria nem estar indo no mercado. E né? Alguém da família tem que ir, deixar essa um mais jovem, né? O trabalho dele, enfim, talvez ele tenha que ser, enfim, não sei qual é o ambiente de trabalho, mas se for um trabalho em que ele tem muito aglomerado, ele tem que ser redirecionado para algum ambiente que, né, pelo menos aí respeite 1,2 metros de distância, né, dos demais. E, por fim, quanto menos ele se expuser, melhor, não tem dúvida nenhuma. Então, coisas desnecessárias, como é o caso de ir ao mercado, não deveria estar fazendo. Aliás, tem muito delivery hoje, né? Acabei de falar aí, né? A gente acabou de mostrar uma empresa delivery, Alphaville Buffet. Então, tem muita gente hoje agora... entrega de tudo, né? De tudo. Então, se é um lanchinho, tem mercado... Desculpa, né? E tem muitos que não cobram nem taxa, né? Verdade, então, por conta disso, né? Mas é do grupo de risco, preocupa, né? Tem mais uma pergunta. Eu tenho problema de colesterol, sou do grupo de risco? O indivíduo com dislipidemia também entra nesse grupo de risco, tá? Não é um grau tão assim como é o hipertenso, o diabético, mas também tem um risco aumentado, tá certo? Né? Ele entra no grupo aí de doenças cardiovasculares, sim, né? Vamos aguardar, as perguntas estão chegando aqui. E eu quero dar uma quebradinha aqui, doutor, e mostrar que as crianças estão curtindo ficar em casa, né? Vamos lá. E algumas estão cantando e encantando a gente, mandando mensagens aqui. Vamos Bacana. Dar uma olhadinha? Tem videozinho de criança cantando. Vamos lá? Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, lhe der um beijo e partir. Foi eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade doce. Que lindeza,
linda, gente. Essa música diz tudo, né? Lindo. Desse momento, faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade. Você veja, né? A gente não falou, mas as crianças hoje, além de ler e brincar, né, em casa, elas podem muito bem cantar, tocar instrumentos, né? Podem se descobrir, de repente, um excelente cantor, né? Uma de repente série vai tocar de um coisas. violão aí, sabe que, nossa, olha, eu nunca imaginei que eu fosse tocar violão e tão bem. Então. As pessoas vão se redescobrir nesse momento, né, É doutor? um momento interessante para isso, viu? E agora tem mais um vídeo aí com música, né, gente? Tudo que tá mandando pra mim aqui, o que é legal, né? O que é ruim, a gente não coloca no ar, não. Mas o que é legal, a gente solta. Pode soltar o VT aí. Quero te dizer nenhum segredo. Falo desse chão da nossa casa. Bem que tá na hora de arrumar. Tempo, quero viver mais 200 anos. Quero não ferir o meu semelhante. Nem por isso quero me ferir. Precisar de todo mundo pra banir do mundo a opressão, para construir a vida nova. Vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e que não é tolo pode ver a paz na terra. Ah, é tão bom ver uma musiquinha, né? Eu acho que é assim, ó, temos que sair dessa seres humanos melhores. E acho que a vibe, como diz os jovens, hoje é essa, né? Nós dizemos isso, doutor. A vibe. Turminha, né? Nós, os jovens aqui, ó. Então, é verdade. Sabe, Gisele, eu aproveitando o gancho da pergunta lá sobre o colesterol, se é grupo de risco, eu queria falar uma coisa importante. Eu falei muito de doença cardiovascular até, né? Mas assim, na verdade, realmente, doença cardiovascular é o grupo de risco principal e idoso. Mas todas as doenças crônicas, sejam elas artrites, sejam elas doença pulmonar, próprio colesterol, são doenças crônicas que têm controle, mas não têm cura. Todos esses indivíduos que usam um remédio para doenças que têm controle, mas não têm cura, como esses exemplos que eu acabei de dar, o lúpus, né, por exemplo, são de grupo aumentado de risco. Eu vou explicar o porquê. O coronavírus, ele causa uma inflamação sistêmica das células do endotélio do organismo, tá? Ou seja, das células que revestem os vasos, certo? Então, vejam, como ele causa uma inflamação generalizada, sistêmica, indivíduos que já têm doenças crônicas, que são aquelas doenças que têm controle, mas não têm cura, podem descompensar e se tornam doentes mais graves, né? Então, veja, por isso a importância, volto a dizer, tanto dos cardiopatas quanto dos indivíduos que têm as suas artrites, que têm problemas pulmonares, estarem nesse momento compensados e avisarem seus médicos de qualquer sintoma da doença de base que não esteja bem. Porque nesse indivíduo, o vírus entrando em contato com esse indivíduo, além de se replicar mais rápido, ele causa uma inflamação sistêmica
o que descompensa essas doenças que vinham bem, ou agrava o que não vinha legal, por isso que é importante que quanto melhor estiver no controle da sua doença, melhor, e, consequentemente, pode levar a insuficiência respiratória e toda cascata, enfim, né? Então, acho que é importante dizer, indivíduos com doenças crônicas têm que estar muito controlados e evitar exposição desnecessária. Quando tem doença crônica e está acima de 60 anos, daí nem se fala. Aí, realmente, o cuidado tem que ser redobrado. Então, tem mais pergunta aqui, doutor, vamos lá. Qual a diferença entre álcool gel e álcool comum? Posso usar álcool comum? Vamos Jaqueline lá. do bairro Araés. Na verdade, a diferença tem que ser que o álcool tem que ser 70%. Né? Tanto para higienizar as mãos, quanto para higienizar superfícies. Aí ele pode ser em gel, pode ser em spray, como for. A palavra-chave é álcool 70%, que é a que vai limpar e acabar com o vírus de superfície e tudo mais. Aí tem gente perguntando, vinagre, posso passar o vinagre no chão, vai causar o efeito que eu quero? Não exatamente, mas vamos lá. A higiene, sim, né? Mas não vai matar o bichinho. Exato. A água sanitária ajuda, mas também melhora o álcool, né? 70%, né? A água sanitária, tudo que tem cloro, né? Acaba ajudando, né? Em especial na higienização geral, né? Mas vamos lá, chegou da rua, tirou o calçado, o álcool 70%, ou, como falamos antes, água e sabão. Água e sabão. Tá? Agora, mais barato. Todos esses produtos de limpeza, mesmo cloro, acabam ajudando no contexto, tá? Até porque a higiene se faz mais que nunca necessário. Agora, chegou em casa, se não tem o álcool 70%, seja ele em gel, spray, o que for, água e sabão. Pronto. Doutor, numa lavagem adequada das mãos, né? Sim. Por exemplo, sai de casa, vai no mercado rapidinho, usou um vestidinho, né? Volta, tem que lavar aquele vestido? Não necessariamente. Se manteve um grau de distanciamento, né? Não foi em ambientes inadequados, que, na verdade, assim, hoje, qual o lugar, por exemplo, onde mais vai ter chance de pegar o coronavírus? Hospital. Agora, quando precisar, vai ter que ir. Por isso que faz o primeiro contato com o médico. Muito bem. Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Qual é a diferença de infarto e ataque cardíaco? Infarto e ataque cardíaco são a mesma coisa? Certo. Popularmente, as pessoas chamam de infarto, ataque cardíaco. Então, em tese, popularmente, é a mesma coisa, né? Teve um infarto, teve um ataque cardíaco, é a mesma coisa? É um termo popular do infarto, né? Ele pediu só a diferença ou o que é o infarto? Não. Só a diferença. Se é a mesma coisa. Isso. Quando a gente fala do infarto, a gente está falando de um ataque cardíaco. Quando a gente fala de um derrame, a gente está falando de um AVC, acidente cerebrovascular. Então, o povo chama, o derrame para o AVC e o ataque cardíaco para o infarto. É verdade que o coronavírus não suporta temperaturas altas? Muita gente falando que não vai chegar em Cuiabá, porque aqui 37 graus, 35 graus, que é mais na Europa, né, nos Estados Unidos, onde é mais fresco. Boa pergunta. Por ser um vírus, gosta de temperaturas mais frias, especialmente para baixo de 27 graus. Agora, o vírus ele gosta mesmo dos 5 graus. Né? Nem tão frio, né? E muito menos quente. Mas quanto mais frio, pior. Agora, vamos lá. Por mais que estejamos aí 40 graus, se eu estiver infectado e eu espirrar a menos de 1 metro, vai dar tempo do vírus chegar em você sem ele morrer e fazer do outro o habitat dele. Compreenderam? É essa a preocupação. Então, assim, vamos dizer, a grosso modo, talvez por estarmos, né, numa região ainda mais tropical, mais quente, tenhamos alguma pequena vantagem do que estivéssemos no sudeste ou no sul do Brasil hoje. Tá? Mas, me entendam o seguinte, o hospedeiro, que é o indivíduo, na hora que ele espirrou, tossiu perto do outro, vai menos de 1 metro, por isso que se pede esse distanciamento, vai dar tempo do vírus chegar lá, independente da temperatura. Então, mais uma porque vez, ele vai chegar através das gotículas, sim, ele está dentro da casinha, lá ele chega fácil no outro lugar. Né? O importante, então, é o distanciamento. Exatamente. Né, doutor? Agora a gente está ao vivo também no Facebook, tem pergunta de lá. A Joyce diz o seguinte, algum risco de animais de estimação espalharem o vírus? A gente já escutou isso, que sim, não é possível, né? Mas não, é prudente a pergunta, nada comprovado nesse sentido, tá? Agora, vamos lá, onde tem animaizinhos de estimação em casa, mais uma vez, manter a higiene.
né? Isso se faz necessário, mas não essa transmissão de animais para os seres humanos, nesse contexto, não se tem comprovação nenhuma. E a gente tem falado aqui durante a semana também, com profissionais da área de saúde, que os animais estão ajudando bastante, né, nesse isolamento social. Exato, muito bacana, principalmente para crianças, adolescentes e mesmo para os idosos, né? Mas eu volto a dizer, tem que tomar os cuidados de higiene, que ficam confinados, né, e tal, enfim, tem que aerar, abrir janelas, né, ventilar o ambiente. Acho que a ventilação e a higiene nesse momento é tudo. Chega em casa, já abre tudo que tem, né? Abre janela, abre porta, deixa tudo aberto, aí depois você começa a limpar e fechar aos poucos. A gente vai para o intervalo, a gente volta já, continuamos aqui com o Dr. Fábio. Ele assinou um termo que ele ficaria 1 hora aqui no programa hoje. E se ele sair, ele vai ter que pagar uma multa pra gente. Oba, vamos lá. Não vai pagar multa coisa nenhuma. Já a gente volta, lembrando que estamos ao vivo e a sua participação é muito, mas muito importante mesmo. Entre em contato com a gente através do Facebook e aqui também o nosso telefone 999510330. Voltamos já. Espera aí. Luxor Papéis preza sempre pela qualidade, sofisticação e, é claro, preço justo. Temos várias opções de texturas e estampas, ideal para seu ambiente ficar incrível. A Luxor também conta com persianas e cortinas que irão dar um toque de luxo à sua casa ou empresa. Faça um orçamento e fique deslumbrado com os nossos serviços. Luxor Papéis. Quem decora, conhece. Nós estamos de volta, lembrando que o programa Gisele Almeida é ao vivo e tem repeteco à noite. Hoje, às 22h30, eu falei no primeiro bloco que às 21h, 21h30, eu errei, tá bom? 22h30 hoje, então, reprise do programa. E é o seguinte, eu recebi aqui um recado e me pediram para que eu desse recado para vocês sobre a ACC. Coloca a foto aí na tela para a gente falar sobre a ACC. A gente falou do Hemocentro, tem muita gente pedindo ajuda, a gente está aqui para isso, para colaborar. A ACC não pode parar, faça a sua doação pela conta da ACC, então ajude sem sair de casa, tá bom? Banco do Brasil, aí você tem ali a agência, pode deixar um pouquinho na tela para o pessoal poder anotar em casa, a conta corrente e o CNPJ. Tá bom? Então o pessoal da ACC pediu gentilmente que o programa Gisele Almeida divulgasse. Ninguém pode parar, né, gente? Quem está em casa, quem está recluso, está fazendo algum exercício físico, está lendo, está fazendo algo diferente. Da mesma forma, a ACC, ela também não pode parar, a gente tem que fazer a doação, nós precisamos ajudar. Então, faça a sua doação pela conta que está aí
na sua telinha, tá? Banco do Brasil, tem agência, tem conta, tudo certinho para você. Qualquer coisa, liga aqui na emissora que a gente passa para vocês os dados novamente, tá bom? E a gente continua aqui com o Dr. Fábio Argenta, cardiologista, e temos perguntas. Você que encaminhou sua pergunta, já vai ser respondido. Você que ainda quer fazer, dá tempo. 999510330, tá na telinha, ligue, participe, é ao vivo. Tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta aqui. Dr. Fábio, gestante pode transmitir o corona para o feto? E já pergunta também se a gestante pode amamentar. Duas perguntas. A amamentação sempre é soberana porque ela vai levar anticorpos para o bebê, tá? Além da nutrição necessária, né? Então, hoje, a amamentação até os 6 meses de idade da criança é fundamental. Mas de que forma que ela vai amamentar? Todo o aparato de higiene que a gente falou, lavar as mãos com água e sabão, né? Nesse caso, usar máscara, né? Lembrando, falando em máscara, a máscara é fundamental para quem está com síndrome gripal ou coronavírus, porque a máscara ela evita disseminar as partículas, as gotículas, né, que transmitem o vírus. Agora aquela pessoa quer usar uma máscara porque de repente vai que você espirra em mim aqui, doutor. Tudo bem. Aí eu quero usar máscara. Pode até usar. Nós poderíamos estar aqui com máscara, mas não necessariamente. Agora, se tivesse eu aqui com uma síndrome gripal qualquer, era uma obrigação minha usar a máscara. Então, eu acho que é deixar claro isso, né? A obrigação é de quem está com a síndrome gripal. Diferente dos hospitais, ambientes, né, onde o contato é maior, aí realmente é outra história, tem que andar paramentado mesmo, né? Mas, enfim, a amamentação sempre soberana, né? Eu queria só, aproveitando o gancho ali que você fez agora, e lembrando a doação de sangue, né? Você falou no início. Sim. As coisas não podem parar. Estamos precisando de doadores. Então indivíduos agora que estejam, agendado, né? indivíduos saudáveis, na faixa etária aí que não é de risco, pode e deve, nesse momento, estar fazendo a doação de sangue, que é agendada com todos os cuidados de higiene. Fundamental isso. A gente nunca sabe quem vai precisar daqui a pouco é um da sua casa. Verdade. Então, assim, gente, não parem com a doação de sangue, por favor. No início teve esse receio, né? Essa preocupação, mas a mídia já está divulgando isso, de que forma que você pode já está fazendo falta, né? Exatamente. De que forma que você vai agendar. Então, vá tranquilo, faça a doação, né? Você não vai ter problema nenhum. Perfeito. Vai ter problema aquela pessoa que está precisando se você não for. Exatamente. Bom? Mais uma pergunta aqui, como que é feito o diagnóstico do coronavírus? O diagnóstico ele tem sido lento, né? Porque são exames aí que demoram 5, 7 dias. Porém, tá para chegar no Mato Grosso agora em abril os testes rápidos, tá? Que aí questão de 2 horas tem-se o diagnóstico, que vai melhorar muito e, aliás, também estaremos mais verdadeiramente atualizados com os números, tá? Porém, diagnóstico tem sido feito por hora em hospitais, né? E outra coisa importante, o indivíduo não deve estar procurando para fazer o exame desnecessariamente, né? Que tem muita questão também de pessoas querendo fazer o exame estando assintomáticos. Exatamente. Né? E falando de assintomático, eu posso ter o coronavírus e não ter sintoma, né? E passar desapercebido, exatamente. Mas eu posso transmitir? Pode transmitir. Tá? Por isso esse isolamento aí dos vetores, como a gente falou, das crianças, que são os que mais serão assintomáticos ou sem sintoma nenhum, crianças e adolescentes, e é eles que serão os principais que irão transmitir sem ter sintoma nenhum. Olha isso. Tem mais perguntinha aqui. É possível ser infectado mais de uma vez? Boa pergunta. A reinfecção é uma coisa que ainda não se tem um dado forte do ponto de vista científico. Então, assim, há relatos de reinfecção. Por exemplo, lá na China, onde tudo começou. Né? Mas, hoje, a gente não pode afirmar com certeza de que pode se reinfectar. Mas há relatos. Então, tem muita coisa que os médicos ainda não sabem. E, aproveitando essa pergunta, veja, aquele indivíduo que evolui para o caso grave, que vai para a UTI, ao contrário da influenza, quando vai... A influenza mata muito também, mas a influenza, o indivíduo que fica na UTI, se ele consegue sair vivo de lá, são 7 dias em média. No coronavírus, é em torno de 14 a 20 dias. Outra coisa, o coronavírus
nos que saem da UTI, que se recuperam, apesar de ter passado pelo respirador aí quase 20 dias, ele sai com uma fibrose pulmonar, ou seja, o nosso pulmão é como se fosse uma esponja, parte dessa esponja, que é nosso pulmão, seca, a gente chama isso de fibrose pulmonar, e para médio e longo prazo, as sequelas que isso trarão para esse indivíduo que passou por isso, nós não sabemos ainda. Mas, certamente, os que se recuperaram do coronavírus, os casos mais moderados a grave, vão sair com sequelas importantes que só para frente, daqui 6 meses, 1 ano, a gente vai saber como vai se portar. Então, gente que estão ouvindo o programa, é importante você saber que tem muitas perguntas que nem os médicos ainda sabem. Eu posso adentrar no tratamento? Com certeza. O programa não é meu, não. Ele é seu aqui, tá, doutor Fábio? Obrigado. Vamos lá. Fica aí, à vontade. A Gisele viu que eu falo demais, daqui a pouco não sei nem se ela vai me convidar mais. Eu tô achando muito bom. A informação nunca é demais nesse momento, né? Porque é importante, assim, tem dúvidas que os próprios médicos têm. Por isso que vocês têm que procurar o meio certo de informação. O site do Ministério da Saúde, por exemplo, é muito bom. Sobre o tratamento foi liberado a toque de caixa no FDA, nos Estados Unidos, e a Anvisa acabou de liberar agora, faz 2 dias, para os pacientes graves, que estão em ventilação mecânica. Tá? É um tratamento que não tem um suporte, uma evidência científica forte ainda. É baseado em casos, mas parece estar trazendo alguns resultados bons, que é com a hidroxicloroquina, que é um remédio antimalárico, que é usado, inclusive, para tratar algumas artrites, e mais a azitromicina. Mas isso é um tratamento para pacientes escalonados, graves, que a Anvisa vai liberar, com indicação médica, né? E de maneira... E, como eu falei, é um tratamento que ainda, de certo modo, é experimental. De maneira alguma, alguém deve procurar farmácia ou procurar comprar hidroxicloroquina, como já aconteceu aqui no estado, para usar profilaticamente para evitar o coronavírus. Pelo contrário, vai usar o paciente grave em que o médico indicar. Então, essa hidroxicloroquina foi um problema que tem pacientes com artrites graves, lúpus, que usam esse remédio, e faltou nas prateleiras para esses indivíduos que precisam do remédio. E lembrando que são remédios que, quando usados desnecessariamente, podem provocar, inclusive, arritmias cardíacas e levar à morte. Nossa, então, quer dizer, como é grave. Converse com o seu médico, não faça nenhuma bobagem. Doutor, algumas pessoas estão fazendo viagens curtas, né? Tipo São Paulo, Rio de Janeiro, visitando alguém. Quando essa pessoa retorna, ela tem que ficar ela tem que ficar em casa? E quantos dias ela precisa ficar em casa? Tu diz dentro do Brasil, né? Por exemplo, eu tenho 2 amigos meus que viajaram para o Rio de Janeiro. Tá. Um exemplo. Quando eles voltarem para cá, eles podem entrar aqui na televisão, no meu escritório, ou é melhor eles ficarem longe 14 dias? Indivíduos que vieram de regiões do Brasil, São Paulo, Rio, onde está tendo mais casos, né? O ideal é, pelo mínimo, 7, 10 dias de isolamento em casa. Agora, se veio de um lugar que ele teve contato com indivíduos que estavam com coronavírus, aí é 14 dias de isolamento total. Né? Porém, assim, pessoal, não é o momento de viajar. Né? As crianças estão em casa, os vovôs estão em casa, mas não é férias. Exatamente. Não é o momento de ninguém viajar. Mas respondendo a tua pergunta, é isso. O ideal é 7 a 10 dias para quem esteve em algum lugar em que o coronavírus está mais evidente. Agora, se teve qualquer suspeita de exposição, 14 dias sem sair de casa mesmo. Porque é um desrespeito com o ser humano. Com né? quem está se cuidando. Né? Exato. Doutor, o nosso programa está quase chegando ao finalzinho. Eu queria aproveitar a sua presença aqui, que foi de grande valia, né? Essas informações são informações que todo mundo precisa a todo momento. Então, por isso que o programa agora ele é ao vivo, ele é todos os dias, e nós estamos trazendo aqui profissionais da área de saúde, e graças a Deus todos estão vindo, né? Todos pensam realmente que agora é o momento de levar a informação, e vocês são de
de grande valia para a gente e para quem está em casa assistindo. A gente precisa dessas informações. Eu queria que nesse momento, antes de finalizar o programa, você deixasse um recado para as pessoas que estão em casa, né, que estão em isolamento social, que muitas estão estressadas, como dissemos aqui, muitas estão, algumas ficando deprimidas. A gente sabe que isso está acontecendo realmente, mas eu queria que o senhor desse aqui deixasse um recado aí, né? Gisele, primeiramente assim, eu estava falando nos bastidores já para você, parabéns por estar oportunizando os profissionais de saúde virem aqui nesse momento, lembrando que são a fonte de informação mais segura para a população. Segundo, o profissional de saúde hoje também não está munido de todas as informações, porque tem muitas coisas que são novas, aliás, é um vírus novo esse Covid-19, e que nós também temos algumas dúvidas, ou várias outras dúvidas, que no dia a dia a gente está trabalhando isso e levando a informação correta para vocês. O recado final seria assim, vamos respeitar o isolamento, respeitar o que as unidades sanitárias aí estão recomendando, né? Acho que o mais importante é essa compreensão, mas volto a dizer, vamos aproveitar desse momento para confraternizarmos com a família em casa, para sairmos desta com aprendizado, com lições, inclusive da questão de higiene, que acabamos de falar, que a gente possa levar para toda a nossa vida isso. Exatamente. Então, quer dizer, aquela harmonização que deve estar sendo feita dentro de casa, espero, né? E aquela higienização que está sendo passada para filhos e para gerações, que sigam para muitos e muitas gerações. Ou seja, se serviu para isso, já serviu para tudo, né? E a gente tem que ter a nossa espiritualidade em alta também, que ajuda, inclusive para o corpo, para a alma, né? Não ir atrás de pânico e cuidar com notícias que não são verdadeiras. Para isso, procure o profissional de saúde de sua confiança. Acho que esse é o recado principal. Eu não tenho dúvida que vai passar e que sairemos dessa muito mais humanos. E que passe logo, né? Amém. Doutor Fábio, muito obrigada mais uma vez pela presença. Espero contar com você aqui mais vezes. Certeza. De preferência, não falando de coronavírus, né? Perfeito. Mas se for preciso, se for necessário. Vamos falar de assuntos gerais, área de saúde, o mix aí que é bem bacana, né? Mas se for necessário, eu chamo de novo. Com certeza, tá, fico à disposição e obrigado. Muito obrigada. E nós vamos ficando com o programa por aqui, lembrando que à noite tem reprise às 22 horas, tá? Então, pegou pela metade aqui o programa, pegou pela metade a entrevista, quer saber um pouquinho mais? Você vai ter na íntegra no Facebook, né? E também à noite no Repeteco às 22h30, tá certo? A gente encerra na geral, então, aqui. Cadê a geral nossa? A gente encerra o programa e amanhã tem mais, 12h15, ao vivo, aqui com vocês. Um super beijo, até amanhã. Tchauzinho. Programa Gisele Almeida. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.